Paz e bem, muito boa noite a todos e todas, sejam bem-vindas, bem-vindos. Sou o professor Sandro, coordenador do curso de Teologia aqui da Universidade de São Francisco, e é uma alegria estar com vocês nesta noite, iniciando mais uma semana de estudos do curso de Teologia. Hoje, nosso primeiro dia, nossa primeira noite, né, que traz esse ano o tema do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, tão importante para a história da teologia, do cristianismo, e que nesse ano de 2025 tem sua efeméride de 1700 anos. Então, o curso de Teologia quer contribuir com esta reflexão teológica, doutrinal, ecumênica também, dada a importância do aspecto interecumênico do Concílio de Nicéia, né, e trazer essa reflexão como semana de estudos. Então, hoje, nossa primeira noite, na pessoa do professor Padre José Antônio Boareto, que já eu vou fazer as apresentações. Amanhã nós temos a presença do professor Andrei e na quarta-feira a presença do professor Jansen. Então já fica o convite para todos e todas, né, permanecerem conosco esses 3 dias de reflexão, de estudos, né, a respeito do Concílio de Nicéia. Quero aqui de antemão agradecer à Universidade de São Francisco, né, na pessoa do nosso pró-reitor, professor Dilnei, também da reitoria, da Trevalci, que sempre apoia aos eventos da instituição, do curso de teologia, o e-marketing também, que nos dá todo o apoio necessário para a divulgação desse evento, e também aqui, né, fazendo o apoio, o suporte com relação à lista, né, e a presença também. Bom, vamos apresentar então o nosso palestrante de hoje, né? Uma alegria tê-lo aqui conosco. Agradeço muitíssimo o seu aceite em estar conosco. José Antônio Boareto é padre da Diocese de Bragança Paulista, bacharel em filosofia, em teologia, mestre em ciências da religião pela PUC de São Paulo, né, o bacharelado de Filosofia e Teologia pela PUC de Campinas, também doutor em Teologia pela PUC também de São Paulo e pós-doutor em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa. Padre Antônio, professor, ele tem a sua atuação dentro da Universidade da PUC de Campinas, e também é pesquisador, colaborador da Universidade Católica Portuguesa, e tem aí também a sua experiência, a sua participação enquanto pesquisador, enquanto assessor dentro das áreas de sociologia da religião, história das religiões, e também o trabalho ecumênico e interreligioso aqui na Diocese de Bragança, onde ele atua também como assessor, e recentemente nomeado também para prestar esse serviço na CNBB. Então, agradeço muito a presença do Padre Antônio conosco, né, nessa primeira noite, e que vai trazer para nós, né, justamente a reflexão do Concílio de Nicéia, né, no seu aspecto principal, digamos assim, que é a ideia, né, do concílio, como eu disse, né, que ele trabalha a questão ecumênica, interreligiosa. Então ele vem trazer justamente essa visão do concílio dentro de uma perspectiva e dos desafios contemporâneos da Igreja, né, a tradição nicena e a sinodalidade, que era a proposta, né, do nossa de hoje. Então, passo a palavra, professor Zé Antônio, né, e fiquem à vontade aí para, posteriormente, trazer suas perguntas, reflexões pelo chat também. No final, a gente abre espaço para todos. E uma boa reflexão, bons estudos para todos e todas. Então, uma boa noite. Agradeço, Sandro, pelo convite, toda a USF. Uma alegria poder estar aqui e trazer essa reflexão sobre Nicéia. Eu vou compartilhar, então,
a tela para que a gente possa juntos estarmos conhecendo melhor aí e estudando juntos sobre Niceia. Sandro, você só fala para mim se continua lá daquela forma ou eu tenho que... Não, tá daquele jeito que a gente havia feito anteriormente. Ah, já está. Então, eu preparei aqui um esquema, né, a partir da proposta que o Sandro fez, de que a gente falasse sobre tradição nicena e sinodalidade, desafios e horizontes contemporâneos da Igreja. Então eu pensei, eu fiz uma proposta de estar conversando com vocês a partir daquilo que pude pesquisar um pouco, estudar um pouco sobre o Concílio de Nicéia, mas, sobretudo, tentando apontar aquilo que seja muito pertinente para todos nós, né? E acredito que é sempre assim, né? É olhar para o passado para compreender melhor o presente e olhar para o futuro. Olhar para o futuro. Então, com esse título, Tradição Nicena e Sinodalidade, Desafios e Horizontes Contemporâneos da Igreja, pensei a comunicação em 3 partes. O desarmamento ecumênico como prioridade para a paz do mundo, a importância de afirmar que a desunião das igrejas tem um peso misterioso, mas objetivo, decisivo e radical no mal que dilacera a humanidade. E, de uma forma muito introdutória, muito propedêutica, porque a Carta Apostólica in Unitate Fidei, né, na unidade da fé, ela é recente, ela é agora do dia 23, né, da solenidade de Cristo Rei, mas podendo lê-la, né, olhando um pouco já, e tentando entender um pouco alguma perspectiva que a gente já encontra na carta, algo que me chama muito a atenção, e vou tentar demonstrar o quanto que isso é significativo no sentido daquilo que pode significar a celebração de Nicéia para toda a comunidade cristã. Acho que essa expressão, nós vamos aprofundar um pouquinho o significado dela, ela é uma expressão que é importante da gente considerar. O Papa Leão XIV vai usar na Carta Apostólica a expressão comunidade cristã. A única comunidade cristã universal pode ser sinal de paz, instrumento de reconciliação. Então, a partir desses 3 pontos, pretendo estar fazendo aqui a minha explanação. Bom, começando então, o desarmamento ecumênico como prioridade para a paz do mundo. Os 1700 anos do Concílio de Nicéia, em 325, não é apenas um aniversário institucional, mas a celebração do primeiro concílio ecumênico, convocado pelo imperador cristão Constantino. Foi a partir desse grande concílio que se expressou o credo niceno constantinopolitano e que mais tarde, né, no concílio ecumênico de Constantinopla, em 381, seria refinado. O Eduard Gibbon, ele fala de uma fórmula de palavras misteriosas, porque ele diz, sobretudo, nós vamos ver qual é essa palavra, se afirma, sobretudo a Filoque, a partir desta palavra, que é afirmar que Jesus não é só gerado, mas criado, que a partir dele é a própria criação. Isso trouxe uma cisão depois do próprio Concílio de Nicéia, que foi culminar na grande cisão do Oriente, assim chamada, que vai acontecer em 1054, que é o grande cisma, quando o Papa Leão IX e o Patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário, se excomungam mutuamente e dão início a essa cisão entre a Igreja Ocidental, católica, e a Igreja Oriental, ortodoxa, que apesar de séculos de tentativas,
ainda não foi composta. Foi no Ocidente que surgiu a alteração do credo, que está no cerne do cisma, a adoção do Filoque, do filho, ao ex pátria do pai, do credo niceno-constantinopolitano, inserido no símbolo Fidei, do Concílio de Toledo em 589, para combater a heresia ariana durante o reino visigótico da Espanha. A professora Silvia Ronquei, da Universidade de Roma III, ela fala algo muito interessante, que é pensar que as razões, autenticamente, que aconteceram, nem tão teológico, mais político, faz com que seja adotado pelo papado da época, Carlos Magno, a nova fórmula, e colocada como uma base tênue de princípio de legitimidade do Sacro Império Romano, em contraste com o Império Romano de Bizâncio. Milhares e milhares de páginas foram escritas para justificar o Filoque, e isso mostra a importância de celebrar esse momento. Por quê? Porque essas discussões todas dogmáticas que foram formuladas e que ocorreram pós o próprio Concílio de Nicéia, levam-nos a fazer com que a gente olhe para as origens, olhe para Nicéia, como que prestando homenagem ao primeiro e puro credo, aquém dos séculos de beligerância dogmática, e que tem um significado, e daí essa expressão desarmamento ecumênico, literalmente desarmante para o momento histórico e político em que o desarmamento ecumênico é uma prioridade, não só do cristianismo, mas do mundo. Então, o que ela está querendo dizer é que celebrar Nicéia é voltar à origem, e por mais que historicamente sabemos de tantas cisões e divisões, nós podemos olhar para Nicéia como esse sinal de unidade e, quem sabe, de forma muito concreta, expressar um desarmamento, a começar de dentro das próprias igrejas cristãs. Então, essa fala dela é muito forte. Mas eu acho que mais forte ainda é a fala do professor da Universidade de Moderna Reggio Emília, diretor da Fundação de Ciências Religiosas João 23, de Bolonha, Alberto Meloni, onde é dele essa expressão que eu coloquei aí, a importância de afirmar que a desunião das igrejas tem um peso misterioso, mas objetivo, decisivo e radical no mal que dilacera a humanidade. Se nós não entendemos, de fato, porque dessas discussões e esse debate teológico, é claro e é concreto que o mal que dilacera a humanidade vem da desunião das igrejas. E aí, então, é preciso recordar que na bula de proclamação do Jubileu da Esperança, de 9 de agosto de 24, o Papa Francisco já havia sinalizado que gostaria, no caminho da unidade, sincronizar tanto a data da Páscoa quanto do Ocidente, né? Sincronizar a data da Páscoa tanto no Oriente quanto no Ocidente. Ele sinalizava isso como um caminho de unidade. O Papa Leão XIV, ele inicia o seu pontificado, dando sinais que pretende dar continuidade a esse caminho. O jubileu das igrejas orientais sinalizou muito isso, quando ele falou: vamos trabalhar pelo diálogo, pela paz e pela unidade. Então, trabalhar no diálogo, pela paz e na unidade. E ele sinaliza, sobretudo, essa continuidade nessa perspectiva que apontava o Papa Francisco, indo a Nicéia, que, se não me engano, chama Izquim, lá na Turquia, agora no próximo dia 27 de novembro. E ele vai justamente para celebrar
os 1700 anos do concílio. O professor Alberto Meloni, ele afirma o seguinte, que ele espera que o Papa vá até Niceia, mas que indo a Niceia, ele deve dizer verbis et operibus, a coisa mais importante. Falar e fazer a coisa mais importante. E aí ele traz uma provocação muito interessante da gente considerar. Se achar que a divisão dos cristãos é uma meada teológica, tão emaranhada, vai propor um ecumenismo de boas maneiras, que no momento necessário não serve para nada. Se ele achar que as tragédias bélicas são resultado de uma falta de confiança no direito internacional, já sabemos o que acontecerá. Os pobres chorarão, o Papa fará pelos veementes todos os domingos. Mas, e aí ele falava isso antes até do próprio conclave, no momento até do conclave. Mas se o novo Papa disser que a desunião das igrejas tem um peso misterioso, mas objetivo, decisivo e radical no mal que dilacera a humanidade, isso marcará um novo começo do desejo de unidade e dará uma contribuição não apenas de fachada, mas verdadeira para a paz. Mais ainda, para a capacidade de Cristo, nossa paz, de converter os corações e acolher os perdidos como Redentor. Isso que o Meloni fala, e ele está falando isso no momento do conclave, antes de sabermos da nomeação do Papa Leão XIV. Isso que ele fala e ele esperava do novo Papa, de alguma maneira, de alguma forma, isso já está expresso e aparece na Carta Apostólica da Unidade da Fé, in Unitate Fidei, do Papa Leão XIV, agora, do dia 23. E aí eu peço muitas licenças a vocês, porque de caráter muito introdutório, pois ainda não temos nenhuma análise mais aprofundada pelas cartas pelos teólogos até o momento, mas eu arrisco dizer que o Papa Leão XIV já começou a dizer verbis et operibus sobre a desunião das igrejas e do mal que fazem ao mundo e da possibilidade de, retornando à origem do credo niceno-constantinopolitano, seja possível empenhar no caminho da unidade hoje. E isso pode ser compreendido na própria Carta Apostólica. Ele começa a sua carta primeiro dizendo da importância de um documento que foi feito, um estudo que foi feito pela Comissão Internacional Teológica, que se eu tiver tempo eu quero comentar alguns pontos essenciais, fundamentais desse documento que aparecem na Carta Apostólica do Papa Leão XIV, daquilo que pude observar. Ele inicia reconhecendo que ainda hoje, na celebração eucarística dominical, pronunciamos o credo niceno-constantinopolitano que une todos os cristãos. Diz, e a fé nos dá esperança nos tempos difíceis que vivemos, em meio a muitas preocupações e medos, ameaças de guerra e violência, desastres naturais, graves injustiças e desequilíbrios, fome e miséria sofridas por milhões de nossos irmãos e irmãs. Então, ele traz a realidade, mas a realidade é iluminada pela fé, que nos traz esperança. E essa fé, que é o credo niceno-constantinopolitano, que une todos os cristãos. Então, ele vai contextualizar historicamente o que levou ao Concílio de Niceia, e reconhece a controvérsia ariana, que se intensificava então, e que o imperador Constantino percebe como um risco para a unidade da Igreja, mas também para a unidade do Império, que estava ameaçada. Ao comentar sobre a fórmula do credo, ele vai afirmar que os padres do concílio, tanto do Oriente quanto do Ocidente, tinham profissões batismais, semelhantes entre si na estrutura,
e é interessante o que ele frisa, não se tratava de uma linguagem erudita e complicada, mas sim, como se disse mais tarde, de uma linguagem simples e compreensível para os pescadores do Mar da Galileia. Então, o Papa procura demonstrar que foi usada a linguagem da Bíblia para escrever os artigos do Credo de Nicéia e ainda mais, uma linguagem simples e compreensível. Em relação à afirmação Filho de Deus, que é o motivo do debate, pois se perguntava como ela poderia ser conciliada com o monoteísmo bíblico. Diz o Papa: os padres confessaram que Jesus é o Filho de Deus na medida em que é da substância do Pai, ousia, gerado, não criado, da mesma substância, homousios, do Pai. Afirma ainda o Papa: para expressar a verdade da fé, o concílio usou duas palavras, substância, ousia, e da mesma substância, homousios, que não se encontram na Escritura. Mas, ao fazê-lo, não quis substituir as afirmações bíblicas pela filosofia grega. Pelo contrário, o concílio utilizou esses termos para afirmar com clareza a fé bíblica, distinguindo-a do erro helenizante diário. Então, ele vai trazendo uma reflexão que ajuda-nos a ir entendendo o que foi o Concílio de Nicéia. Irá afirmar o Papa Leão XIV: o Filho de Deus fez-se homem, explica Santo Atanásio, para que nós, homens, pudéssemos ser divinizados. Em outra parte, ele vai dizer: a divinização não tem nada a ver com a autodeificação do homem. Pelo contrário, a divinização nos protege da tentação primordial de querer ser como Deus. O que Cristo é por natureza, nós nos tornamos por graça, através da obra da redenção. Deus não só restaurou nossa dignidade humana, como imagem de Deus, mas aquele que nos criou de forma maravilhosa, nos tornou participantes, de forma ainda mais admirável, da sua natureza divina. Então, logo, diz o Papa Leão XIV, a divinização é verdadeira humanização. Isso é muito profundo e ele vai praticamente buscar em Santo Agostinho essa reflexão, dizendo: por isso que a existência do homem aponta para além de si mesmo, ele procura além de si mesmo, deseja algo além de si mesmo e a sua existência está inquieta enquanto não descansar em Deus. Aquela expressão própria, né, que nós encontramos nas confissões de Santo Agostinho. E aí ele traz uma expressão muito profunda: Deus em mim solus satiate. Só Deus satisfaz o homem. Então, nesse sentido de que a divinização, o caminho de divinização não é de autodeificação, não é do ser humano se tornar Deus, mas é de nós participarmos, né, da divindade por meio da humanidade. Então, é muito profundo isso que ensina Santo Atanásio, né, que Deus se fez homem para que nós pudéssemos ser divinizados. Então, caminho da divinização de Deus passa pela sua humanização. E a nossa divinização vem por meio dessa humanização apreendida do verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, isso é muito profundo que se coloca para nós lá. E o Papa irá reconhecer que Ario e seus seguidores não desistem e que o próprio imperador Constantino, seus sucessores, vão se alinhar cada vez mais com os arianos. O termo homousios vai se tornar um ponto de discórdia entre nicenos e antinicenos, desencadeando outros graves conflitos. Entretanto, reconhece o Papa que a partir do Concílio de Calcedônia, em 451, o Concílio de Constantinopla foi reconhecido como ecumênico e o Credo Niceno-Constantinopolitano foi declarado universalmente vinculativo. Então, o credo vai se tornar um elo de unidade,
né, um sinal desse elo de unidade entre Oriente e Ocidente. E o Papa Leão XIV vai lembrar também que as comunidades eclesiais nascidas da Reforma também vão professar esta mesma fé. E, portanto, essa fé se torna, essa profissão de fé se torna comum a todas as tradições cristãs. Isso traz uma importância única e fundamental para o nosso tempo. E aí, o Papa Leão XIV vai falar da importância do Concílio Vaticano II em relação ao Credo de Nicéia. O Credo de Nicéia começa professando a fé em Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Hoje, para muitos, diz o Papa Leão XIV, Deus e a questão de Deus quase não tem mais significado na vida. O Concílio Vaticano II salientou, e aí é interessante porque o Papa reafirma isso. Os cristãos são, pelo menos em parte, responsáveis por esta situação, porque não testemunham a verdadeira fé e escondem o rosto de Deus com estilos de vida e ações distantes do Evangelho. Guerras foram travadas, pessoas foram mortas, perseguidas e discriminadas em nome de Deus. Em vez de anunciar um Deus misericordioso, falou-se de um Deus vingativo que castiga e inspira terror. No Credo de Nicéia, somos todos convidados a um exame de consciência. E no centro do credo está a profissão de fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Esse é o coração da vida cristã. E aí explica, o Papa Leão XIV. O amor a Deus sem o amor ao próximo, sobretudo aos inimigos, sem o amor a Deus, é um heroísmo que nos oprime e esmaga. Perante as catástrofes, as guerras e as misérias, só podemos testemunhar a misericórdia de Deus às pessoas que duvidam dele quando elas experimentam a sua misericórdia através de nós. Então, há uma compreensão profunda de que nós comunicamos e professamos essa fé nesse Deus misericordioso, agindo com misericórdia, sendo misericordiosos. Também, na própria carta, ele vai novamente tocar naquela perspectiva que ele já fala na sua exortação apostólica Delixite, que a fé é inseparável do amor, e essa preferencialmente aos pobres, porque quando nós amamos os pobres, a ótica do nosso amor está no âmbito da revelação. Como diz o Papa Leão XIV, o Senhor da história, por meio dos pobres, ele tem o que nos dizer. Se nós recordarmos agora o Dia Mundial dos Pobres, na sua homilia ele falou: nós não vamos levar Deus aos pobres, mas vamos neles encontrá-lo. Então, essa centralidade do Evangelho que está nos pobres é posta aqui como caminho até da unidade cristã para que se viva, de fato, esse testemunho. E aqui vem, acho que uma grande perspectiva, uma grande novidade, enquanto termo conceitual utilizado pelo Papa, que é quando ele vai dizer assim, que o Concílio de Nicéia atual, pelo seu altíssimo valor ecumênico, o diálogo ecumênico levou-nos, com base no único batismo e no credo niceno-constantinopolitano, a reconhecer nos irmãos e irmãs das outras igrejas e comunidades eclesiais. Aqui, então, a gente já percebe também uma reflexão que está fundamentada na Unio et Sint. Ele até cita que a primeira encíclica ecumênica é a Unio et Sint, do Papa João Paulo II, e ele cita que ela foi justamente promulgada na celebração do Concílio de Nicéia, e que ela faz 30 anos, e
ele traz como fundamentação, quando ele está usando a expressão igrejas e comunidades eclesiais, o modo como a própria Unitatis Integratio vai compreender, no sentido até mesmo, vamos dizer assim, mais teológico-pastoral, a compreensão e o entendimento que devemos ter de quais são os caminhos para esse diálogo ecumênico, seja junto das igrejas irmãs, seja junto das comunidades eclesiais. Então, aparece aqui essa expressão que foi utilizada tanto no Decreto Unitatis Integratio, como na própria encíclica Unium et Sint. E, ao mesmo tempo, aparece aqui essa expressão que eu gostaria de que a gente frisasse. Os nossos irmãos e irmãs em Jesus Cristo e a redescobrir a única e universal comunidade dos discípulos de Cristo em todo o mundo. Isso vai aparecer, sobretudo, nesse documento que eu comentei, nesse estudo, por ocasião do Concílio de Nicéia, feito pela Comissão Teológica Internacional. Se dá preferência à trindade do que à eclesiologia. Isso traz uma mudança fundamental de perspectiva. Sai de um eclesiocentrismo para uma compreensão profunda da Trindade, que aqui é aprofundada já na perspectiva como o Papa Leão XIV traz para nós, o que é uma verdadeira unidade, que se dá somente na Trindade, e o que significa essa Trindade na unidade, e que se expressa na comunidade dos discípulos de Cristo em todo o mundo. Com efeito, diz ali o Papa Leão XIV, compartilhamos a mesma fé no único Deus, Pai de todos os homens, confessamos juntos o único Senhor e verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo, e o único Espírito Santo que nos inspira e nos expele à plena unidade e ao testemunho comum do Evangelho. E aí ele diz, devemos caminhar juntos, olha a sinodalidade aqui, para alcançar a unidade e a reconciliação entre todos os cristãos. O credo de Nicéia pode ser a base e o critério de referência deste caminho. Propõe-nos efetivamente um modelo de verdadeira unidade na legítima diversidade. Unidade na Trindade, Trindade na unidade. Porque a unidade sem multiplicidade é tirania. A multiplicidade sem unidade é desintegração. E aí ele vai propor um caminho que é o ecumenismo voltado para o futuro. O futuro se expressa na unidade, na Trindade, da Trindade na unidade, dessa unidade marcada pela multiplicidade e marcada pelo sentido profundo dessa reconciliação no caminho do diálogo, da troca dos dons e patrimônios espirituais, fazendo-nos redescobrir a única e universal comunidade dos discípulos de Cristo. E para que isso seja ainda mais fundamentado, no documento da Comissão Internacional Teológica, é proposto que salvaguardar o depósito da fé comum dos cristãos é amar os pobres. É o cuidado com os mais pequeninos. E aí eu vou concluindo e abrindo para um diálogo entre nós aqui. Como observamos, há um desejo por parte das igrejas do Ocidente e Oriente em celebrar os 1700 anos de Nicéia. Diga-nos o próprio patriarca ecumênico Bartolomeu, que amicíssimo, né, do saudoso Papa Francisco, onde o próprio Papa Francisco, na Laudato Si, quando ele começa a descrever
a importância da ecologia integral, ele traz, literalmente, as falas do patriarca ecumênico Bartolomeu, falando da importância de reconhecer a grandeza da criação, o cuidado com o meio ambiente e, sobretudo, o cuidado com os mais pobres. E, a partir desta fala, o Papa Francisco vai trazer depois São Francisco como um grande exemplo, como um grande modelo, alguém que, de fato, tinha um cuidado com o que é frágil e vivia de uma ecologia integral em si mesmo, demonstrado numa alegria verdadeira, numa simplicidade de vida autêntica e no cuidado com tudo o que existe, né, de uma forma tão integrada. Então, uma expressão aí desse desejo de unidade que já vem sendo percorrido há tanto tempo. Nós temos a Comissão Católico-Luterana, desde o Concílio Vaticano II. Temos a Comissão Católico-Pentecostal, que vem fazendo o seu caminho também. Ou seja, há caminhos para essa unidade, desejada pelo próprio Senhor, né? E, como dizia São João Paulo II, na última incinte, Cristo atrai os seus discípulos e chama-os a viver na unidade. E, na minha leitura, e assim, como estou aqui dizendo, na conclusão, há um desejo por parte das igrejas do Ocidente e Oriente celebrar os 1700 anos de Nicéia e fazer desse momento histórico um chamado ao desarmamento ecumênico, reconhecendo ainda, em nome de Cristo, as igrejas cristãs têm, em parte, uma responsabilidade pelo mal que acontece no mundo. E, por isso mesmo, agora é tempo de promover o ecumenismo do futuro, que pode ser expresso nas seguintes palavras do Papa Leão XIV. Realmente, o que nos une é muito mais do que nos divide. Assim, no mundo dividido e dilacerado por muitos conflitos, a única comunidade cristã universal pode ser sinal de paz, instrumento de reconciliação, contribuindo de forma decisiva para um compromisso mundial pela paz. E aí, termino, não é à toa que a gente escuta no início do pontificado do Papa Leão XIV as suas primeiras palavras: a paz esteja convosco, dizendo que essa paz que o ressuscitado traz para o mundo é uma paz desarmada e desarmante. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Luiz Antônio, pela sua fala, né, trazendo aí muitas reflexões importantes, né, a respeito da questão da sinodalidade, da importância do concílio nesse aspecto, né, desse desarmamento ecumênico que você bem colocou. Então, gostaria de passar a palavra para, se alguém desejar fazer alguma pergunta, algum questionamento, pode colocar no chat escrito, ou se desejar também, né, pode abrir a mãozinha e a gente passa a palavra para quem desejasse participar. Fiquem à vontade aí. Vamos agora, né, depois de trazer essas reflexões, agora é hora da gente começar, né, a refletir juntos, né, a trazer juntos aí os questionamentos, as propostas também, por que não? Então, fiquem à vontade. Tem uma pergunta aqui já no chat, Antônio, então, assim, é do João Francisco Beraldo. O ecumenismo pretendido se restringe às igrejas cristãs tradicionais ou abrange neopentecostais, pentecostais, dentre outras? E por que a liturgia da igreja não propõe a reza do credo niceno-constantinopolitano com maior frequência? Bom, vamos lá. Acho que a primeira pergunta, né? Eu acho que a resposta está sendo dada, né? Como eu falei, acho que já tem 60 anos desse diálogo católico-pentecostal e esse caminho vem sendo feito, né? Aqui acho que primeiro olhar a própria Unidades Integratio, quando ela faz, né,
alguns criticam essa separação entre igrejas irmãs e comunidades eclesiais, achando que isso faz uma distinção não necessária. Mas, dentro da compreensão daquilo que a gente lê na própria Unitas Integratio, justamente quer se fazer uma separação entre mostrar essas igrejas, né, irmãs, que vieram, sobretudo, como as igrejas ortodoxas, que nasceram da Igreja de Cristo lá, desde os seus inícios, desde os primórdios. E as comunidades eclesiais, como as igrejas que são provenientes já da Reforma em diante. E aí entra os pentecostais também, entram outros grupos cristãos, como hoje nós temos aí tantas denominações. Existe um aprofundamento desse diálogo católico pentecostal, sobretudo um grande assessor teológico é o padre Marcial Massaneiro, ele é da Comissão Internacional, ele é da Comissão do Diálogo Católico Pentecostal, e ele tem vários artigos sobre essa compreensão de como entender o caminho da unidade cristã que se dá através do diálogo católico pentecostal. Há algumas iniciativas, sim. Tem uma missão no Rio de Janeiro, chamada Missão Somos Um, que é uma missão que é acompanhada por Dom Orani, e essa missão é formada entre um leigo católico de uma comunidade nova chamada Coração Novo, que é o Isaías Carneiro, junto com um pastor, se não me engano é Edivaldo, e os dois, eles formaram um movimento chamado Somos Um. Esse movimento, ele atua diretamente nesse diálogo católico pentecostal, e o trabalho do diálogo católico pentecostal, ele vem antes até desse movimento. Ele já começa, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos essas experiências já vindas de um bom tempo, com o surgimento, por exemplo, do Em Cristos. E através desse caminho de unidade, sobretudo pela adoração, pelo louvor, eles encontram alguns sentidos para poderem estar atuando juntos. Mas, como eu disse, é um caminho de diálogo que ainda está por fazer. E a Renovação Carismática Católica, ela entende esse movimento por meio do movimento que se dá numa compreensão de que o ecumenismo é também um caminho de unidade gerada pelo próprio Espírito. O Papa Francisco, ele justamente, por ocasião do jubileu dos 50 anos da Renovação Carismática, ele propôs à renovação que trabalhassem a importância da unidade. E, por exemplo, em São Paulo, esse trabalho vem sendo feito. É de forma muito, vamos dizer assim, devagar, muito, ainda não com tantas expressões, com uma expressão muito grande, mas esse trabalho vem sendo feito. Não sei se respondi sobre a questão do diálogo católico pentecostal. E tem uma outra pergunta, Sandro, eu não estou vendo aqui qual que era. A outra era por que o credo niceno ele não é tão comum no uso da liturgia. Então, Geraldo, né? Isso não saberia dizer. Eu acho que, quem sabe agora, celebrando os 1700 anos de Nicéia, a gente possa dar um novo sentido, possa trazer esse sentido mais ecumênico para a própria compreensão, né, da própria celebração na liturgia eucarística, nesse apontamento que faz o próprio Papa Leão XIV, de que a profissão de fé de Nicéia pode trazer um sentido de uma unidade maior, uma compreensão de que somos uma comunidade cristã no mundo todo, né? A única comunidade cristã. Essa expressão, para mim, ela é muito profunda, que lemos na carta e que aparece no documento da Comissão Internacional, que é olhar e compreender que entre nós cristãos há mais o que nos une do que no que nos divide. E o próprio documento da Comissão Internacional, ele vai dizer, sim,
a Igreja Católica tem a plenitude da salvação. Aqui está a plenitude do sacramento, através dos sacramentos e tudo mais, mas ela diz, nós podemos carregar, muitas vezes, tesouros em vasos de barro, e aí é preciso compreender que somente com o testemunho, e o testemunho de quem, pelo Evangelho, vive a unidade, nós, então, compreendemos o sentido profundo dessa salvação. Então, é interessante que o documento da Comissão Internacional de Teologia, na perspectiva de ajudar a compreender Nicéia, traga esse sentido maior e mais amplo de olhar como a comunidade cristã pode dar testemunho do Evangelho. Acho que isso é algo que deve frisar a todos nós, e quem sabe, se a gente professasse o credo nas celebrações com esse intuito, a gente poderia fazer aquele movimento que dizia lá a professora Silvia, do desarmamento ecumênico, né? Começasse esse processo a partir da própria liturgia. Isso é bem interessante. De fato, a gente pensa no Concílio de Nicéia, né? A gente tem que sempre fazer esse olhar que você trouxe agora, né? De perceber ele de uma redescoberta, né? Para que a comunidade, para que os cristãos e também aqueles que estão buscando aí esse sentido de unidade, né? Possam sentir, né? Nessa dinâmica do concílio e tudo aquilo que ele traz, um convite, né, professor? Um convite no sentido de que é um convite ao discipulado, né? Ao discipulado que, ao mesmo tempo, também é exigente, né? Diante do testemunho que se deve dar por conta deste que é o modelo maior, que é Jesus, né? O discipulado é em Jesus Cristo. Então, a proposta do concílio vem, né, nessa fala que você traz aí no final, realmente bastante, assim, forte, né, nesse sentido de que é preciso uma redescoberta de tudo aquilo que o concílio trouxe, né, fazer novamente aí um frescor, digamos assim, daquela fé, né, que era bastante presente naquele contexto, né, e ao mesmo tempo comprometida, né, comprometida com a sua realidade, comprometida com a sua dinâmica de não existir, de certo modo, uma distinção, né, entre aqueles que estavam aptos ou não aptos para a comunidade. A gente percebe hoje, né, bastante uma certa, assim, confusão, né, ou um certo entreveiro, digamos assim, em quem pode ou quem não pode participar da comunidade, quem está apto e quem não está apto, muitas vezes até se apegando de uma maneira muito fria, né, apenas à questão doutrinal e esquecendo daquilo que é o modo maior, que é o convite a conhecer Jesus, né, a se aproximar dele, da sua palavra, e a partir desse momento, então, realmente ter o que é o significado de participar da comunidade, né? O sentido desse discipulado autêntico, que vai muito mais do que, às vezes, apenas a doutrina, né? E isso acho que é um ponto muito importante do concílio. Essa sua fala, né, fez eu refletir bastante nesse aspecto, né? Depois, se você quiser comentar alguma coisa também, mas eu vou ver aqui já a próxima questão, né, que está aqui. Beraldo, a gente colocou aqui já. A Sheliana faz uma pergunta que eu acredito que você já tenha respondido, né, que é por que ainda não vemos aqui no Brasil iniciativas de integrar as igrejas cristãs, né? Você acabou respondendo dentro da fala também da pergunta do Beraldo, né? Em eventos ecumênicos, né? Aqui na região acontecem vários eventos, né? A gente vai ter um, inclusive, aqui na Universidade de São Francisco, agora na próxima quinta-feira, para quem é de Bragança, o próximo aí da cidade, né? Fica o convite para estar participando desse evento, que é o 18º, 18º, né? 18º Encontro Ecumênico Interreligioso, né, que acontece aqui na cidade todo dia de Ação de Graças, e esse ano acontece na Universidade de São Francisco. Então, é um evento
né, aí, celebrativo, né, que convoca aí a essa celebração ecumênica. O Ademir de Antônio, ele pergunta, né, quais as principais contribuições do Concílio de Nicéia que nos leva a celebrar esta efeméride? O Ademir de Piracaia, nosso conterrâneo. Sim, Ademir, boa noite. Então, é aquilo que eu comentei. Eu acho que o mais fundamental é a gente olhar, como a gente viu, é um credo puro no sentido assim, que ali houve-se uma tentativa de unidade, que depois, historicamente, a gente viu, vão acontecer várias cisões, vai chegar até o próprio cisma de 1054. Mas o grande convite é olhar lá para trás e compreender que, até nós vimos que depois, Calcedônia vai reconhecer como o credo niceno um credo ecumênico. E quando reconhece como credo ecumênico, significa universal, tanto para o Oriente quanto para o Ocidente. E como vimos também, ao reconhecer esse credo como ecumênico, é também interessante perceber que as igrejas nascidas da reforma vão assumir o mesmo credo. Por isso, essa profissão de fé se torna a profissão de fé de todas as igrejas cristãs. E esse é um sentido profundo para nos trazer o sentido da unidade entre nós, a partir da mesma fé. E acho que tem outras questões muito interessantes que a gente tentou aqui de forma muito introdutória trazer, que é pensar que a formulação do credo de Nicéia não é uma formulação filosófica grega, mas tem a sua fundamentação na Bíblia e tem como objetivo trazer de fato aquilo que está ali apresentado no próprio Evangelho, aquilo que era a profissão de fé, de uma linguagem mais simples, do que era entendida por aqueles que eram os pescadores da Galileia. Então, esse sentido, para mim, é muito profundo, de demonstrar que o que o que o concílio quis demonstrar ao tentar fazer essa afirmação que fez foi demonstrar que o erro helenizante diário, né, ou seja, ele estava com uma proposta quase de um Deus dos filósofos e não o Deus cristão, não o Deus do monoteísmo bíblico. Então, acho que tem muitas coisas aqui que nos ajudam a trazer o sentido dessa celebração. Ou seja, a comunidade cristã se compreende a partir desse creio. E acho que o Vaticano II, sobretudo, traz para nós essa compreensão ainda mais profunda de ajudar a reconhecer se o mundo está dilacerado em discórdias, divisões e essa maldade que está aí no mundo, parte dessa maldade é nossa, é responsabilidade nossa. E os cristãos, ao invés de se unirem na fé e darem testemunho do amor a Cristo, se dividem, se matam em nome do próprio Cristo. Tanto o documento da Comissão Internacional quanto a exortação apostólica Delixite do Papa Leão XIV sobre os inimigos é muito interessante o que ele diz. Primeiro, a Comissão Internacional diz: os cristãos não têm inimigos. O único inimigo a vencer é Satanás. O único inimigo a vencer é Satanás. Aquele que nos divide. E o Papa Leão XIV, lá no finalzinho da exortação apostólica Delixite, diz desse jeito: para a igreja se tornar significativa para os tempos de hoje, a igreja não tem inimigos a combater. Ela tem homens e mulheres a amar. Se ela quer ser significativa para o tempo de hoje, ela deve amar. Amar. E eu penso que esta é a grande mensagem que nós podemos aprender juntos, né? Desse momento em que celebramos os 1700 anos de Nicéia. Muito bem. Tem aqui algumas falas, o Fagner também está
com a mão levantada para falar, eu passo a palavra para ele logo mais, né, de algumas participações, né, falando que nas comunidades deles, né, nesse domingo, que é no caso da tradição católica, né, nesse domingo do Cristo Rei, teve justamente, né, a utilização do credo niceno-constantinopolitano, né, foi lá em Santo André, algumas outras cidades aqui também, o Gilberto está citando, o Leonardo também, né, fazendo essa utilização. Tem aqui uma pergunta do Wagner Zacarias, ele coloca a citação, né, o Papa Francisco desejava unir a Páscoa com as igrejas ortodoxas, em vista dos 1700 anos do Concílio de Nicéia. Seria possível? Né? Então, é aquela fala que você trouxe, né, que houve, né, o início dessa tratativa, né, e o Papa Leão XIV ainda... Pode ser que a ida à Turquia pode esperar surpresas para nós, né? Não sei, quem vai saber. Sim, Temos ter surpresas, porque essa carta, não sei vocês, para mim a carta foi surpreendente, essa da unidade da fé. São sinais, né? Sinais. Porque ele usa uma expressão que sai do eclesiocentrismo, né? Que é comunidade cristã, né? Sim, exatamente. Acho que temos sinais aí. Porque geralmente acontece, acho que tem uma vez a cada um tempo que acaba dando, né, certas datas, né? Mas não é algo assim perene. Vamos aguardar para ver. Não sei, Sandro, eu li, né? Eu li o texto, né? E aí eu fiquei observando, não ficava fazendo a divisão, por exemplo, que a unidade de Segrácio faz entre igrejas e comunidades eclesiais. Não ficou dando ênfase a isso. A igreja com essa igreja assim, com aquela comunidade daquela forma, mas usou essa expressão mais ampla, comunidade cristã. A única comunidade cristã universal. Então, isso traz um significado muito profundo daquilo que é a ideia da única igreja de Cristo. Aquela ideia da única igreja de Cristo que o Vaticano II não retira isso, e nem Leão XIV, nem a Comissão Internacional retira. A plenitude de salvação está na Igreja Católica, porque foi fundada por Cristo. Mas todas as outras, as divisões, nasceram por causa dos homens, por causa de divisões, decisões das próprias igrejas, todo esse contexto histórico que nós estamos vendo. E hoje se compreende que esse ecumenismo é espiritual. Sim. É espiritual. E é justamente isso que o Papa Leão XIV aponta quando ele fala da gente trabalhar no caminho da unidade, nesse ecumenismo do futuro, em busca da reconciliação e do reconhecimento dos dons e patrimônios espirituais comuns entre as próprias igrejas. Está muito nesse caminho do ecumenismo espiritual, que apontava a unidade integrácio. Exatamente. Só que a expressão comunidade cristã, para mim, ela é algo que a gente precisa aprofundar. A gente já teve discussões lá atrás, lembra se subsiste in, subsiste est, e de repente agora a gente não está nem falando mais dessa perspectiva de um eclesiocentrismo, não está mais a discussão é uma perspectiva mais ampla, não sei. E o próprio documento da Comissão Internacional coloca uma inversão. Ele usa essa expressão chamada, posso pegar aqui rapidinho? Ele coloca a necessária inversão, quer ver? O título é muito interessante. Tem bastante coisa para a gente estudar, viu? A mediação da igreja é a inversão da sequência dogmática. Trindade em primeiro, cristologia em segundo, pneumatologia em terceiro, eclesiologia em quarto. Isso é muito interessante de considerar. É um sinal que a gente está aí, né, nessa expectativa também, né? De fato, quando a gente vê os textos trazendo esse tipo de reflexão, é bem diferente mesmo, como você citou, do que a gente via alguns tempo atrás, né, onde se procurava justamente a centralidade apenas em uma só situação, né? E essa perspectiva que vem já caminhando,
e agora, ainda mais nessa data emblemática, que é a dos 1.700 anos do concílio, pode realmente trazer, se não uma surpresa, mas talvez um passo bem maior no sentido de, mais para frente, pensar nessa unificação. Quem já tinha discutido isso, Sandro, é o Faustino Teixeira, Foi, como ele chama? O pastor lá agora, luterano. foi eles fizeram até no Que, lembra que lá. falava daquela ideia de uma comunidade cristã ecumênica, né? Ecumênica solidária. Agora eu não me lembro, mas o Faustino Teixeira já apontava para a ideia de uma comunidade cristã ecumênica nesse sentido, né? Solidária, fraterna, onde se respeita cada um na sua própria identidade ali, no seu próprio modo de ser igreja cristã, mas vivendo a igreja de Cristo através do testemunho do Evangelho. Exato, E isso aparece no documento quando vai propor a salvaguarda do depósito da fé, a caridade a serviço dos mais pequeninos. Então, a fé não separa do amor, o amor preferencial aos pobres, e isso não é só na Igreja Católica, isso é, de fato, a centralidade do Evangelho para a comunidade cristã. Sim, sim. Eu vou passar a palavra ao Fagner, que está com a mão levantada aí, e depois a gente volta aqui, né, olhar novamente do chat e quem mais também desejar perguntar. Fagner, a palavra é sua. Boa noite, meus irmãos. Está conseguindo me ouvir bem? Sim, boa noite. Boa noite, a paz de São Jesus para todos, tá? Primeiramente, parabenizar, né, para essa aula maravilhosa que eu estou tendo com vocês e a organização. E o tema ele é muito desafiador, né, e um tema muito bom para ser estudado. A minha pergunta seria o seguinte: se vocês, né, dentro de uma comunidade cristã, que nós somos da comunidade cristã, eu estou percebendo que fala muito de ecumenismo. Há 30 anos atrás, 25 anos atrás, era muito difícil falar de ecumenismo. Então, gerava uma pequena guerra, né, vamos dizer, intelectual, tanto a Igreja Católica como a Igreja Evangélica, uma forma de defender. Mas eu queria saber de vocês se está vendo isso no Brasil, uma maturidade, tanto da Igreja, no caso da Igreja Evangélica, né, em si, com a Igreja Católica, da maturidade do ecumenismo. Eu, pelo menos no Rio de Janeiro, isso aqui mudou de uma maneira quando as igrejas evangélicas começaram a adquirir uns seminários mais aprofundados de conhecimento intelectual e sempre a unidade e amor ao próximo. Então, aqui eu vejo que a maioria das igrejas começaram a entender o que era ecumenismo. Eu mesmo não entendia o que era ecumenismo, porque eu achava que ecumenismo não se deveria se relacionar, né? E quando começamos a estudar, adquirir conhecimento, nós vemos que o ecumenismo ele é muito importante, né? E Jesus Cristo ele sempre implementou no seu ministério o ecumenismo. Então, assim, eu queria saber se em outros estados, se isso está, as igrejas, tanto católicas como evangélicas, está tendo essa maturidade de unidade. Bom, eu acredito assim, Wagner, que os grupos que se aproximam desse diálogo vão amadurecendo nesse sentido. Eu acho que é preciso estar nos grupos de reflexão, nesses grupos de estudos, como você mesmo falou aí. Mas eu acho que nem no caminho do católico pentecostal, é interessante quando tem esses encontros, e tem, viu? De formação juntos, de discernimento juntos, de estudos, e vai fazendo os aprofundamentos. Até você está aí no Rio de Janeiro, eu penso que você poderia tentar se aproximar da própria Missão Somos Um, o pessoal aí do Diálogo Católico Pentecostal é bem forte aí no Rio, e eles têm feito um trabalho muito interessante nesse sentido. E eu vejo, e já conversei isso também com o Isaías, eu converso também com alguns pastores que são meus amigos, é muito difícil, por exemplo, ainda essa maturidade de entender a palavra ecumenismo. Eu já tive que fazer um encontro com pastores, vamos dizer assim, das igrejas neopentecostais,
O Sandro é prova disso, que a gente usou a palavra unidade para a gente conseguir possibilidades de aproximação do que a gente usasse a palavra ecumenismo. Porque, como você mesmo disse, a palavra ecumenismo ela vai exigir da gente um estudo. Até para entender, por exemplo, que a palavra ecumenismo, né, o oikumene, era uma palavra daquilo que compreendo, que era para entender o mundo da época, vamos dizer, o mundo conquistado pelo Império Romano. E essa palavra vai ser usada depois pela própria igreja no sentido de o oikumene é onde estão as igrejas. Assim como era onde estava o império, agora é onde estão as igrejas cristãs. Então, a palavra ecumene tem esse sentido de buscar a unidade de toda a igreja, da igreja cristã no mundo, usando essa expressão do Papa Leão, dessa comunidade cristã universal, que está presente no mundo nas diversas igrejas. Então, esse sentido profundo da palavra oikumene aí, né? Que vem da própria ideia do ecumenismo nesse sentido, né? Como ele é proposto. E, de alguma maneira, hoje a gente entende, sobretudo, que é uma espiritualidade, né? O ecumenismo é uma espiritualidade, é espiritualidade cristã. No fundo, eu sempre falo que é o amai-vos. Amar uns aos outros como ele nos amou. E, se me permite, você falando de experiências com outras igrejas, eu dei aula no ano passado para uma aluna de uma igreja evangélica de Campinas, ela é da Nazareno, e dei aula de teologia na Faculdade de Pedagogia. E nós tivemos uma experiência de ir até a Fundação Casa, e foi muito interessante, um trabalho de extensão, né, da universidade. E quando terminou a faculdade, ela ia terminar, ela ia se formar, ela falou: padre, e agora? Eu queria voltar lá na Fundação Casa. Aí ela falou: eu tenho um grupo de jovens lá na Nazarena. Eu falei: olha, eu acompanho um grupo de jovens na paróquia também. A gente podia conversar, posso conversar com o pároco, quem sabe dá certo, a gente vai. Leva os jovens lá na Fundação Casa. E deu certo. Então, começou uma aproximação por meio de um movimento dos jovens entre as duas igrejas, e eles foram no Natal fazer todo um encontro mesmo pedagógico, muito bonito, com os jovens e tal, mas nada no sentido de proselitismo, mas de levar esse amor mesmo, foi muito bonito, levar esse amai-vos, né? Até que chama amai-vos o projeto. E agora, em dezembro, vamos de novo. E aí os jovens já estão arrecadando os presentes de Natal para levar para os jovens na Fundação Casa. Então, são caminhos. E aí, Fagner, eu penso que é o estudo, com certeza, e é também a gente crer que o Espírito Santo é ele que nos atrai. João Paulo II falava que Cristo, né, como eu dizia, ele atrai, é bonita essa expressão, atrai os discípulos e chama-os à unidade. E, como dizia o Bento XVI, o corpo de Cristo já está muito dividido e ele precisa ser curado. E entre nós é muito mais que nos une do que aquilo que nos divide. Então, essa compreensão é profunda, né? Da gente olhar e pensar a Igreja de Cristo como esse testemunho que todos nós cristãos damos do Evangelho no movimento de amai-vos uns aos outros como ele nos amou, né? Muito bem. Aqui nos comentários estão mais pessoas citando alguns exemplos, né, de práticas aí do diálogo ecumênico interreligioso. O Fernando aqui citando um evento no Rio de Janeiro, também exemplos de ações dentro das comunidades religiosas de cada um. Maria José cita aqui da comunidade dela, que fez a entrega simbólica do credo, né, para as crianças da catequese. O Edson citando aqui esse papel, né, do Papa Leão XIV com relação a esse tema, né, trazendo aí a importância disso. O professor Marcelo, que é nosso professor do curso de pós-teologia, né, afirma que talvez estejamos caminhando rumo a uma eclesiologia que exala a essência do conceito do corpo místico presente na Lumen Gentium. Aí depois, se você quiser comentar também alguma coisa, o professor Marcelo também, se quiser ter a palavra. E aqui o Adriano, antes de passar a palavra para o Kleber também,
ele traz uma pergunta que é a seguinte aqui: o que a Igreja quer dizer quando afirma que o ecumenismo busca a unidade visível e como isso se relaciona com a unidade vivida nos primeiros concílios? E o Beraldo está pedindo também esclarecimento, né, da diferença entre o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Então vamos lá. Então acho que, nossa, muito bonito o que o senhor Marcelo disse, e é esse sentido mais escatológico, né? É o escatom, né? Do corpo místico de Cristo, né? Nesse sentido profundo, né? Daquele que compreendo. Mas ele pode ficar à vontade, se ele quiser partilhar a, a ideia dele, fica à vontade. Bom, comentando a pergunta sobre a unidade visível. Vou voltar aqui. O que a Igreja quer dizer quando afirma que o ecumenismo busca a unidade visível e como isso se relaciona com a unidade vivida nos primeiros concílios? Eu acho que a unidade visível é justamente é o testemunho, né? É o testemunho, e é justamente isso que a gente tem que buscar lá atrás, né? Sempre houve muitos desafios na história, sempre houve muitas divisões na história, mas há sinais, né, desses movimentos que são do espírito de unidade, né? De unidade. Em Deus não há divisão, né? Sempre unidade. E como vimos, né, ali o Papa Leão XIV trazer para nós o sentido profundo de unidade na Trindade, Trindade na unidade, creio que é essa perspectiva que devemos perceber o significado profundo dessa unidade visível. É a unidade na diversidade, né? A unidade na multiplicidade, como diz o Papa, né? E entender que não é a uniformidade e não é a imposição de um sobre o outro, que isso é a tirania, né? Então, esse sentido, esse respeito profundo, mútuo entre nós, que é dado pelo próprio amor, né? E quando a gente fala de amor, eu penso que a gente tem que pensar na expressão caritas, que eu lembro, por exemplo, no sentido de caritas, Bento XVI, na encíclica social dele, Caritas in Veritatis, ele dizia que São Paulo usa a expressão veritas in caritate, né? Na verdade, a caridade. Mas hoje precisamos usar na caridade a verdade, no sentido de que quando falamos da caridade, precisamos anunciar essa verdade. E a verdade é anunciar Jesus Cristo, anunciar o Redentor, anunciar o Salvador, mas nessa perspectiva de que o seu amor é salvífico a todos, a todas as pessoas, a todo o gênero humano. E na Utilitatis Integratio tem uma expressão muito profunda dizendo que Deus chama o ser humano à comunhão com ele por caminhos que são só dele. E aí eu já vou responder a outra pergunta, que é a diferença entre ecumenismo e diálogo religioso. O ecumenismo é justamente entre os cristãos, que são chamados a dar esse testemunho de unidade entre nós, enquanto comunidade cristã, e esse testemunho é desse amor, desse Deus misericordioso, como vimos o Papa Leão XIV falar, e não de um Deus vingativo, de um Deus terrível. O cristão não tem inimigos, o único inimigo a vencer é Satanás, como diz a Comissão Teológica Internacional. Então, como diz o Papa Leão XIV, a igreja se tornará significativa no seu tempo se ela tiver homens a amar, mulheres a amar, e não inimigos a combater. E aí, o diálogo religioso, a gente compreende naquele sentido profundo que a nossa tretática, acabamos de celebrar 60 anos dela, 60 anos dessa declaração. Ela traz, né, algo muito profundo da gente reconhecer que já estava no Vaticano II afirmado, sobretudo naquele decreto, acho que agora digna humana, sobre a dignidade da pessoa humana, que agora me foge o nome do documento, e que trata da dignidade humana e que trata da liberdade religiosa. Dignitas Humanae, né? Eu não lembro agora, Sandro, mas é sobre a dignidade da pessoa humana.
mas para dizer que lá na Nostra Aetate, a gente tem essa reflexão profunda de que a finalidade, a origem e a finalidade de toda pessoa humana é em Deus. E Deus, ele tem os seus caminhos para chamar a pessoa à comunhão com ele, que não é somente pelo nosso caminho. E, ok, Dignitatis Humanae, tá certo. E, nesse sentido profundo, a declaração Nostra Aetate vai dizer que nós somos uma comunidade só, uma família só, e que, portanto, somos chamados a fazer um caminho de diálogo interreligioso que se expressa por três, vamos dizer, tem três razões de ser do diálogo interreligioso, ou três caminhos para o diálogo interreligioso. Primeiro, conhecer o outro. Ninguém ama aquele que não conhece. Conhecer o universo religioso do outro. Rezar juntos e trabalhar juntos pela paz, pelo bem comum. E aí, o próprio compêndio da doutrina social vai falar de amizade civil, que o Papa Francisco chamou de amizade social, e que ele propôs na Fratelli Tutti, né, que é justamente a sua encíclica social, onde ele trata sobre a amizade social e onde ele vai falar sobre a fraternidade, onde ele vai dizer que a amizade social é o amor pelo outro, mas reconhecendo do outro o valor do outro, o quanto o outro é precioso, o quanto o caminho do outro é um caminho também e um meio de salvação. E o quanto é preciso e necessário buscar essa fraternidade aberta a todos. Isso Francisco. Mas voltando lá na declaração Nostra Aetate, que é de Paulo VI, ele vai falar algo tão bonito, que é, em cada pessoa humana há um raio da verdade que ilumina cada uma delas. E esse raio, é claro, qual verdade que ilumina o ser humano? Isso que eu falei, todo ser humano foi criado por Deus. Então ele tem origem e finalidade em Deus. E pelas religiões, vai dizer, né, a Nostra Aetate, que é Paulo VI falando, cada religião é um meio de salvação. Um meio de salvação. Embora a plenitude esteja na Igreja Católica, porque o único mediador é Cristo, há elementos da salvação em cada uma das religiões. E, por isso, toda pessoa, ao praticar a sua fé e vivê-la verdadeiramente, lá ela encontra o seu caminho de salvação. É isso que a Nostra Aetate vai dizer, de forma tão profunda, tão bela, tão bonita e tão desafiadora. E aí, para mim, a máxima que está ali na Nostra Aetate é aquilo que diz a Nostra Aetate e que depois a gente lê, sobretudo no Evangelho Nuntiandi de Paulo VI. É contrário ao Espírito de Cristo discriminar, violentar qualquer pessoa por motivo de cor, raça, condição e religião. É contrário ao Espírito de Cristo, é contrário aos cristãos. E aí é muito profundo aquilo que também diz a Nostra Aetate, que o Papa Leão XIV retoma agora, tanto na Delixité, como agora nesta da unidade da fé, né? Em Unitatis Fidei, onde ele vai falar. Eu não posso dizer, só quem ama conhece a Deus. Não posso dizer que amo a Deus e odeio o meu irmão. Então eu sou mentiroso, a verdade não está em mim. Então esse significado profundo, volta lá, o amai-vos, que eu dizia. Então, aí a gente entende que ecumenismo e diálogo religioso é uma espiritualidade. Espiritualidade. É o jeito do cristão dar testemunho no mundo do amor de Cristo que está em nós. E aí vem essa compreensão profunda que Nicéia quer trazer, que quando se diz que o Filho foi gerado, não criado, traz para nós a ideia de que não é da autodeificação, mas sim aquilo que dizia Santo Atanásio. Ele se humanizou para nos divinizar. E o Papa Leão XIV vai trazer que no segmento de Jesus, que é o segmento do discipulado,
é nesse movimento de amar uns aos outros que nós vamos justamente fazer a experiência dessa divinização, que é o contrário da deificação, que se expressa justamente no caminho de conversão, que aí eu gosto muito do Tolentino, e eu não vou terminar, e eu vou terminar falando dele. O Tolentino, ele, num livro tão bonito chamado Reler São Paulo, Metamorfose Necessária, ele vai dizer que o cristianismo tem que se colocar nos tempos de hoje em estado de recomeço permanente. E se colocar em estado de recomeço permanente é justamente viver aquela conversão paulina, que é metanoia, e que significa o quê? Quem sabe um dia a gente chega a dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Porque conversão não é crescer no conhecimento para satisfazer a sua consciência, mas é crescer no amor a Cristo, a ponto, quem sabe, um dia a gente seja ágape, a gente seja caritas, ou seja a ponto de amar as pessoas até a dar a vida por elas, como Cristo, que assim nos salvou, dando a vida por nós. E se queremos nos salvar, o caminho é o amai-vos, o amar também até dar a vida, como fez Jesus. E não posso ficar também sem deixar de falar, não tem como, ainda mais na Universidade de São Francisco, para mim, claro que São Francisco é o grande patrono do diário religioso, o grande patrono do ecumenismo, mas tem um filho dele que a gente precisava aprender, sobretudo nos nossos tempos, a verdadeira radicalidade do diálogo religioso, que se expressa no amor, nesse dar a vida, que é Maximiliano Maria Kolbe. Sempre gosto de lembrar de São Maximiliano, porque eu sempre fico pensando, nesse tempo que a gente precisa de um desarmamento ecumênico, um desarmamento interreligioso, ele nos ensina que o amor por Cristo e pela Imaculada que ele tinha, levou ele a dar a vida por um irmão judeu, por alguém de uma outra religião. Porque nele ele não viu só um outro de alguém de uma outra religião, ele viu um irmão, ele viu a imagem de Deus, ele viu um filho de Deus, ele viu um outro humano. Então, nós também só vamos caminhar para um verdadeiro sentido de espiritualidade cristã quando estivermos prontos para dar a vida. E, quem sabe, seja até por causa de um outro irmão, uma irmã de uma outra religião, defendendo e lutando pela sua liberdade religiosa, defendendo e protegendo, conservando, promovendo, respeitando as suas crenças, o seu modo de crer, o seu modo de chegar até Deus. E quem fala isso não sou eu, é a própria Nostra Aetate também, que diz que nós somos chamados a promover, conservar, respeitar os valores culturais, religiosos de cada uma das comunidades. Porque o contrário disso é pecado. O nosso preconceito contra as práticas religiosas é pecado, diz a Nostra Aetate. Ofendemos a Deus, porque é por meio dessas práticas que esses irmãos chegam até o Senhor. Enfim, é isso. E como dizia o São Maximiliano Maria Kolbe, termino, ama, isso é tudo. Muito bem. Sobem palmas, né? Sem dúvida, belíssima exposição, explanação, trazendo aí, né, a importância desse viés que é a sinodalidade, né? Eu acredito, Antônio, que você trouxe isso na prática, né? Essa sua fala vai mostrar o quanto que é atual esse concílio, o quanto que ele se faz necessário, sobretudo nessa perspectiva dessa unidade. Então, a gente agradece muitíssimo a sua presença entre nós, a sua fala entre nós, né, as reflexões, né? Acredito que todas que aqui estiveram, né, trazem esse mesmo sentimento, né, de começar essa semana teológica, né, com grandes reflexões que vão se desdobrar aí nos próximos dias. E enquanto Universidade de São Francisco, curso de Teologia, agradecemos a sua presença e esperamos que num outro momento possa estar novamente conosco, né, trazendo aí todas essas reflexões. Amanhã nós temos o nosso segundo encontro, né, a nossa segunda noite, e o tema
de amanhã, deixa eu só confirmar aqui para vocês, né? O tema de amanhã é com o professor Andrei Albuquerque Mendonça, e ele vai trazer o primeiro concílio ecumênico de Nicéia na perspectiva ortodoxa, a memória, diálogo e esperança. O professor Andrei, ele trabalha dentro dessa perspectiva entre um diálogo entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Ocidental. Então, isso é uma reflexão assim muito interessante também. Fica aí o convite para todos e todas participarem. Padre Antônio, passo a palavra para os seus agradecimentos finais, né? E depois a gente dá aí os finalmente também nesse nosso momento. Minhas palavras é agradecer a você, Sandro, e em seu nome agradecer à Universidade de São Francisco pelo convite, pela oportunidade, também agradecer, desejar, né, pela abertura da universidade, para o Dia Nacional que a gente vai agora, na quinta-feira, né, vamos realizar aí na universidade, e dizer que a gente possa, como o Papa Leão XIV termina, e eu queria terminar, ele termina a sua carta no final dizendo assim: tal como em Nicéia, esse objetivo só será possível através de um caminho paciente, longo e por vezes difícil, de escuta e acolhimento recíproco. Trata-se de um desafio teológico e, mais ainda, de um desafio espiritual que exige arrependimento e conversão da parte de todos. Por isso, precisamos de um ecumenismo espiritual, de oração, louvor e culto, como aconteceu no credo de Nicéia e Constantinopla. Invoquemos, portanto, o Espírito Santo para que nos acompanhe e nos guie nesta obra. Santo Espírito de Deus, vós guiais os fiéis no caminho da história. Nós os agradecemos por terdes inspirado os símbolos da fé e por suscitardes no coração a alegria de professar a nossa salvação em Jesus Cristo, Filho de Deus, consubstancial ao Pai. Sem ele, nada podemos. Vós, Espírito eterno de Deus, da época em época, rejuvenesceis a fé da Igreja. Ajudai-nos a aprofundá-la e a voltar sempre ao essencial para a anunciar. Para que o nosso testemunho no mundo não seja inerte, vinde, Espírito Santo, com teu fogo de graça, para reavivar a nossa fé, para nos inflamar de esperança, para nos inflamar de caridade. Vinde, Divino Consolador, vós que sois a harmonia, para unir os corações e as mentes dos crentes. Vinde e dai-nos o prazer da beleza da comunhão. Vinde, amor do Pai e do Filho, para nos reunir no único rebanho de Cristo. Mostrai-nos os caminhos a seguir, para que com a vossa sabedoria voltemos a ser o que somos em Cristo, uma só coisa, para que o mundo acredite. Amém. Papa Leão XIV. Bem, tudo bem. Então, mais uma vez, muito obrigado, Antônio, pela sua participação, né? Obrigado a todos e todas que participaram conosco. Agradecemos mais uma vez à reitoria, ao PROEP, a pessoa do professor Dinei, pelo apoio e sempre todo espaço concedido ao curso de Teologia, e também nosso agradecimento ao Luiz Gustavo, que aqui representou a equipe do NEST e do Marketing, que esteve conosco apoiando esse nosso encontro. E fica o convite para amanhã, para nós participarmos da nossa segunda noite do encontro de Semana de Teologia. Paz e bem. Paz e bem, muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, Até mais. Tchau, tchau. Satisfação. Tchau.